Olá, vamos então para o nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei a respeito da criação de Deus, a justiça de Deus, que é muito diferente da do homem. Foi um vídeo dito, como uma introdução ali para a gente chegar nesse assunto que vamos falar agora, que é bastante complexo, bastante complicado, que é a do livre-arbítrio, eleição e predestinação. Então vamos lá. No chamado livre-arbítrio, o homem é que decide o seu caminho e Deus não pode se interferir. Até mesmo quanto à salvação, é o homem que tem que dar o seu primeiro passo, aceitar, ir até Deus. O homem escolhe ser salvo ou não, se quer ser bom ou ruim. Enfim, o homem está no controle e Deus, com todo o seu poder e glória, fica esperando ansiosamente por uma chance. Olhando por esse ponto, fico até meio desconcertado de ver aí um Deus soberano como o nosso e dono de tudo ser um Deus que acaba sendo frustrado, mendigando aí o amor de sua criatura. A graça de Deus acaba se tornando como um produto numa prateleira de supermercado. Se quero, pego, se não quero, faço de conta que não vi. Bom, para acreditar no livre-arbítrio, temos que acreditar também no acaso, já que Deus não pode se interferir. Se Deus, como diz, ele vai até o futuro e olha uma pessoa, então ele escolhe aquela pessoa porque aquela pessoa foi boa. Eu não vejo aí onde isso glorifica a Deus, sendo que a pessoa é boa e não vai mudar. Ou ela é má e não vai mudar, já que Deus não pode se interferir na atitude de cada pessoa. Qual que é o propósito de Deus, ele ir até o futuro, se ele não pode mudar nada? Se aquilo que está no futuro já aconteceu e é daquele jeito, Então é meio complicado. Afinal, para que serve um Deus tão poderoso se o que vale é a escolha do homem? A partir da morte de Adão, do pecado original, não morte física, Deus, pelo seu decreto, imputou a morte a todos os homens, a morte espiritual, com um corpo físico e psíquico inclinado para o mal. E a Bíblia ainda diz: não há um justo sequer, todos estamos inteiramente dependentes de Deus, que é o único que pode vivificar o homem. E a palavra diz que vivifica quem ele quer. Bom, se estamos mortos, inclinados para o mal, de onde vamos tirar forças para nos levantar? E como poderemos escolher alguma coisa? O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, sem a vontade de Deus, não podemos fazer nada. Veja que nós, humanos, cuja sabedoria é tão pequena e confusa, de modo que Deus a classifica como loucura, como já vimos, mesmo assim nós não temos a coragem de fazer um robô com um chip que lhe dê uma autonomia, um livre-arbítrio, porque sabemos que o tal se voltaria contra nós, nos destruindo. Quanto mais Deus, com toda a sua sabedoria. Seria uma catástrofe gigantesca vendo homens inclinados para o mal e sem controle. Imagine como Deus se sentiria tendo todo o poder e vendo homens, a sua criação, indo para o inferno sem controle, sem poder fazer nada por causa do livre-arbítrio. Bom, livre-arbítrio significa liberdade de escolha. No sentido religioso, vemos que se eu não escolho servir a Deus, automaticamente sirvo Satanás. É automático. Então, que tipo de livre-arbítrio é esse, em que na verdade eu só tenho uma escolha: Deus?
Se eu disser, não quero servir a Deus e nem Satanás, eu quero ser aí como um animal qualquer que morre e acabou. Não quero céu, não quero inferno. Eu teria essa opção? Eu tenho essa opção? É claro que não existe essa opção. Então, como pode existir livre-arbítrio se não tenho opções para escolher? É como ter apenas uma porta. Ou estou do lado de dentro, ou estou do lado de fora. É como ter apenas uma rua reta. Ou eu vou para frente ou eu vou para trás. E não tenho ao menos a opção de ficar parado no mesmo lugar. Você pode até me dizer, mas ir para frente ou ir para trás é uma opção. Eu te digo que sim, é uma opção. Mas é uma opção em que eu estou preso. Eu não tenho liberdade para escolher aquilo que eu realmente quero. Eu sou obrigado a escolher o que me foi imposto forçosamente. Todos os versos que se afirmam o tal livre-arbítrio, responsabilidade humana de escolher entre o bem e o mal, eu vejo que acaba sendo mal interpretado, pois só olham para a vontade humana e se esquecem da vontade de Deus. Não entendem que Deus está pela sua soberania e infinita sabedoria no controle geral de tudo. Veja os seguintes versos. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso está em 2 Coríntios 3,5. Esse verso ele exclui o livre-arbítrio, pois a nossa capacidade de pensar ou de fazer alguma coisa vem de Deus. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Esse verso diz que é Deus que opera nos nossos pensamentos e nas nossas vontades. E é Ele que opera também no efetuar das nossas atitudes. E isso quer dizer que, por detrás das nossas escolhas, está a escolha de Deus. Pois o verso diz que é segundo a vontade dele. Por essa razão é que quando Deus diz, coloco diante de vós a bênção e a maldição, os eleitos escolherão a bênção, mas os não eleitos continuarão na maldição. Olhando para a nossa capacidade de interpretação humana, tudo aquilo que vem na minha mente parece que realmente é escolha minha, pois eu não sinto o operar de Deus por trás da minha mente. Parece que sou eu mesmo que estou decidindo. E tudo isso acontece para que a história que Deus criou e a sua vontade aconteça como Ele quer e não como nós queremos. Vamos ver lá na palavra, por isso que a multidão escolheu Barrabás ao invés de Cristo. Pense bem, se Deus não se interferisse ali na mente do povo, para que o povo escolhesse Barrabás, teria dado continuidade no sacrifício de Cristo que era necessário, que já estava proposto desde o Antigo Testamento, desde o início do mundo, como diz a palavra? É claro que não aconteceria. Se o povo escolhesse Jesus Cristo, não aconteceria o sacrifício. O plano da salvação estaria derrubado. Então Deus opera na mente das pessoas de forma que eles escolheram Barrabás. É complicado, pois quando todo mundo acha que tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que quer, acaba sendo um pouco complicado, porque como fica o querer de Deus, se tudo Deus fez para Ele, para se cumprir conforme a vontade dEle e não da nossa? Muitos pregadores afirmam a necessidade do livre-arbítrio em relação à salvação do homem, pois a palavra diz que a salvação é pela graça mediante a fé, e que essa fé, eles dizem que vem do próprio homem, de querer aceitar ou não, de escolher. Porém, a Bíblia nos diz que a fé não provém do homem. A fé é um dom dado por Deus, e é Deus que reparte esses dons a quem Ele quer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, ponto e vírgula.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé não vem de nós, é dom de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Assim, a fé que vem por ele, por Deus, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Atos 13:16. Então, é um pouco complicado essa situação. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons de curar, todos os dons que existem na Bíblia, a fé, né? Todos eles, como vemos lá em Coríntios 12:4, 12:9, né? Tudo é repartido pelo Espírito de Deus, conforme Deus quer. Portanto, a salvação é pela graça de Deus, onde o próprio Deus é quem coloca a fé em quem Ele quer que seja salvo. Se dissermos que o homem pode ter a fé por conta própria, estaremos um pouco contraditórios com a Bíblia, pois já não seria pela graça e nem por dom de Deus, e sim pela obra humana, pois dependeria em grande parte do homem. Muitos dizem por aí, então onde está o amor e a justiça de Deus, que só salva alguns, os eleitos? Pense um pouco. Por que ou para que Deus elegeria alguém? Qual a finalidade da eleição? Se Deus quer realmente salvar ou estender a salvação a todos, qual o motivo da eleição da graça? Deus tem a obrigação de salvar todos? Vamos voltar lá no passado, na criação do homem. Vamos ver em Gênesis, porque desde lá muitas coisas passam desapercebidos aí por muitos pregadores. Em Gênesis 1:25, vemos ali a criação da terra, a separação das águas, todas as espécies de animais, aves e peixes, a vegetação, a formação do universo, né, da nossa galáxia, as bestas feras. Bestas feras significam que eram carnívoros. Então vemos que junto com a vida, o sofrimento e a morte na natureza também começou. Pois para o próprio equilíbrio do ecossistema, os animais já se matavam para se alimentar. Pois assim como é hoje, já acontecia. E em tudo a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Mas bom para quem? Para Deus. Quando Deus diz essas coisas, o homem ainda não tinha sido formado. Um dos grandes problemas do ser humano é querer acreditar apenas naquilo que lhe convém, aquilo que ele acredita ser o certo. Se aquilo lhe faz bem ou lhe faz feliz, é nisso que ele se agarra, fechando os olhos para a realidade. Ele acaba vivendo uma realidade particular dele e não a verdadeira realidade. No verso 26 de Gênesis 1, então Deus diz, façamos o homem. Se ele diz façamos, é porque não estava sozinho. O Verbo, Jesus Cristo, estava presente, assim como o Espírito de Deus, né? A Trindade. E o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer ser igual a Deus. Vemos aí que uma onça e um gato têm uma imagem parecida, mas são diferentes. Veja que o homem e o anjo também têm uma certa semelhança. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Hebreus 2:7. Pois pouco menor
o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8:5. E voltando ainda em Gênesis, temos lá que Deus plantou um jardim no Éden, para que o homem vivesse. E no meio do jardim ele coloca a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem para comer de todas as árvores do jardim, mas a do conhecimento não. Porque se tocasse ou comesse dela, morreria. Depois que Deus formou a mulher, essa, através da serpente que lhe convenceu, tomou do fruto e comeu, e deu também a Adão. E foram expulsos do Éden por desobedecer a Deus. Isso está em Gênesis capítulo 3. Então eu te pergunto, será que a queda do homem não foi pela própria vontade de Deus? Vejamos aí. Deus fez o homem cheio de falhas, vontades e curiosidades, pois a Bíblia não diz que o homem foi criado perfeito. Ele foi criado sem pecado, mas não perfeito. É como você ter um filho que ama chocolate e deixar um bem gostoso em cima da mesa e falar assim para ele: não quero que você coma. E fazer isso todas as vezes que você sair de casa. Você vai deixar o chocolate lá em cima da mesa, todas as vezes que você vai sair, deixar o chocolate lá, sabendo que ele ama chocolate, que ele é louco por chocolate, e vai dizer para ele: não coma. Vai chegar um dia que ele vai comer mesmo. Bom, será que Deus falou toda a verdade? Será que a serpente mentiu? Vamos ver isso. Ora, Adão, ao ver que Eva comeu o fruto e não morreu, ele deve ter pensado ali: alguma coisa está errada. Ela comeu e não morreu. Deus disse que morreria. Vou comer também. Deus não lhe falou que a coisa era espiritual. Foi mal explicado. E compreenderemos que foi de propósito. Mas sobre o conhecimento foi notório, sentiu vergonha por estar nu. Mas espera aí, e a serpente, ela mentiu? Pois ela disse: pode comer que você não vai morrer, você apenas vai ser como Deus, tendo o conhecimento do bem e do mal. Se bem que foi Deus que começou tudo. Quem decretou que uma atitude seria bem, a outra atitude seria má? Né? O inventor de tudo não foi o próprio Deus? Né? A condenação, essa condenação geral que houve do homem após o pecado de Adão, quando Deus imputou a toda a humanidade, a morte a toda a humanidade, né? Não vem do próprio Deus isso? Ora, se o Éden era um jardim fechado, o que Satanás estava fazendo lá? Quem disse a Satanás sobre o fruto proibido? Sendo o Éden um lugar reservado, quando Deus disse a Adão: não coma, como que Satanás escutou? Ou por que deixou que Satanás soubesse do assunto? Por que fez a mulher idônea e com essa fraqueza, justo essa, de ser facilmente convencida por palavras? Se o Éden era reservado para o homem, por que deixou que Satanás entrasse lá? Se Deus queria um homem santo, por que deixou, além de deixar a árvore com um fruto vistoso, agradável à vista, como a palavra diz, porque ainda deixou que Satanás fosse lá também? Se Deus é onisciente, já sabia, assim como sabia que Satanás iria se corromper, também sabia que o homem ia desobedecer. Tudo pela sua onisciência. Antes de criá-lo, já sabia. Então vejo novamente que há um propósito de Deus na queda de Adão. Satanás só fez aquilo que Deus queria que acontecesse. Se fosse pela astúcia de Satanás, ele teria convencido o homem e a mulher primeiramente a ter comido do fruto da árvore da vida, para ser primeiramente eterno, e depois da árvore do conhecimento, porque aí o homem seria um eterno pecador, eternamente destruído, assim como é Satanás.
sendo que Deus não lhe deu direito a perdão, justamente para que fosse nosso adversário. O interessante de tudo isso é que só depois que o homem pecou é que se tornou como Deus. A própria palavra diz isso lá em Gênesis 3:22. E para não ser eterno, então Deus expulsou do Éden e colocou um anjo para evitar que o homem entrasse de volta. Ora, se Deus colocou o anjo para o homem entrar, por que também não colocou um anjo lá para Satanás não entrar lá dentro? Para não tentar Eva? Para não haver a queda, já que Deus queria um homem santo? Né? Bom, e Deus depois então retira de lá a árvore da vida e colocou na cidade santa, né? Lugar aí de eternidade. Veja como Deus trabalha nesse caso. Sendo Deus onipresente, viu a serpente convencendo a mulher, viu a mulher convencendo o homem e viu o homem se escondendo. Sabendo onde o homem estava e que já tinha desobedecido, Deus ainda pergunta: onde estás, Adão? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore? Deus já sabia de tudo e mesmo assim pergunta a Adão. E Deus ali então ele amaldiçoa a serpente, sendo que Satanás é que fez a obra, porque a palavra diz que a serpente era um dos animais mais bonitos do jardim, né, que se mantinha até em pé. E então Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa toda a terra criada, amaldiçoa assim o homem e imputou o pecado de Adão a todo mundo até os dias de hoje. Bom, se Deus tivesse falado para Adão que faria tudo isso que fez e não falou que iria fazer, será que Adão teria pecado? Será que se Deus tivesse explicado certinho o que aconteceria se ele comesse da árvore, será que Adão teria pecado? Né? Pois a coisa foi maldita, foi mal explicada. Né? Vemos que Deus ocultou parte da verdade, e a serpente também ocultou parte dessa verdade, a fim de que houvesse a queda do homem. Veja que o sacrifício de Cristo foi proposto desde a fundação do mundo, antes que tudo isso acontecesse, segundo o determínio de Deus. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 19 e 20. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. Veja que antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos antes que Adão pecasse, antes que Adão fosse formado. Nós já fomos eleitos. Então tudo isso que aconteceu já era plano de Deus. De outra forma, se cometo algum tipo de crime, é justo que meus filhos, netos, bisnetos e etc. pague por ele, pelo meu crime? Se Adão e Eva pecaram, é justo pagarmos pelo pecado deles? Por que Deus nos fez culpado de tudo o que aconteceu lá? Talvez você pode até me dizer aí: mas se alguém nasce do pecado, logo é pecador também, é hereditário. O filho de peixe nasce peixe. Mas você tem certeza que se você for um assassino, tem certeza que o seu filho também será um assassino? Conheço assassinos e viciados onde seus filhos repudiam as atitudes dos pais. O pecado foi uma atitude de Adão. E para ser hereditário, o pecado teria que ser criado com Adão. Teria que já estar em Adão, desde a sua formação. Né? A Bíblia nos diz que Deus é soberano. Então, como pode alguma coisa acontecer sem que Deus esteja envolvido? Soberano significa capaz de exercer o poder de maneira extrema, que possui suprema autoridade, que conserva ou carrega o poder,
que retém o poder, que domina, dominador, né? Esse é o significado que vamos achar aí pelos dicionários. Se Deus é soberano, será que a sua criação pode fazer alguma coisa sem o seu consentimento? Tudo acontece pela vontade de Deus, e isso vemos em todas as histórias da Bíblia. É só observar da maneira correta. Tudo sempre acontece da forma que Deus quer que aconteça, mas Ele sempre dá um jeito de colocar o homem como responsável por suas boas ou más atitudes. Aí você pode me dizer, não, quem decide a minha vida, o que eu quero, o que eu não quero sou eu tenho livre-arbítrio. Será? Será que esse chamado livre-arbítrio, cuja palavra nem existe na Bíblia, é maior que a sabedoria de quem criou tudo nesse universo? Será que Deus, tendo em suas mãos todo o poder, deixa o homem ter o poder de fazer o que quiser sem se interferir? Será que as nossas atitudes têm mais poder que a vontade e os decretos de Deus? Será que se eu quiser fazer mal a alguém e Deus não quer que esse mal aconteça, a minha vontade prevalece sobre a vontade de Deus? Será que a minha sabedoria humana pode contradizer a sabedoria de Deus? Será que esse Deus soberano se rastejaria com grandes frustrações pelo amor de um ser humano, uma criatura? A Bíblia nos diz, quem és tu, ó homem? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Romanos 9, de 19 a 20. A criatura de Deus, sendo ela boa ou má, ela pode dizer a Deus, ó Senhor, por que tu me fez assim? Por que tu me fez bom? Por que tu me fez mal? Né? Então quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, 12. A Bíblia nos diz que Deus é quem dirige os nossos passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Onde está o livre-arbítrio aqui? Jeremias 10, 23. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Cadê o livre-arbítrio? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Provérbios 20, 24. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, 16. Não depende de você querer e não depende de você correr. Depende de Deus querer. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Quem vivifica? Deus. O homem, por si próprio, não tem condições. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, não todos, aqueles que quer. Está lá em João 5:21. Aqui está dizendo, não aqueles que querem ser vivificados, mas aqueles que Jesus quer vivificar. É muito diferente. Então ele teria colocado aqui, o Filho vivifica aqueles quem quiser. E não é isso que está escrito, é aquele que quer, que ele quer. Até mesmo no nosso nascimento, neste mundo aqui, é controlado por Deus. Olha o que diz esse verso, de João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, pelo livre-arbítrio, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Há um versículo que estamos cansados de ouvir pelos templos aí. E diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus 22, 14. Então vejamos, todos são chamados? Não,
Muitos são chamados, não todos. E mesmo ainda dos muitos que foram chamados, os muitos foram escolhidos? Não. Poucos são escolhidos, eleitos. Escolhidos por quem? Você mesmo se escolhe? Você mesmo se determina um eleito? Não. Escolhido e eleito por Deus, segundo a vontade de quem? De Deus. Ora, se Deus é quem chama, por que não chama todos então? Se é Deus que escolhe, por que não escolhe todos? A salvação não é para todos? Você pode até me dizer, é porque Deus vê o coração, a atitude. Mas se a salvação é pela graça e não depende nem de coração e nem de atitude, como é feita essa escolha? Vamos ilustrar aqui dois personagens. Vamos falar mais uma historinha aqui. João e Luís. Vamos colocar esse nome nos personagens aqui. João e Luís. Vamos dizer que João tem um coração de ouro e o Luís é um cara bastante complicado. João é bom e Luís é uma pessoa má. Se Deus escolhe João porque tem um bom coração, de quem é a glória? De João ou de Deus? Ora, a glória é de João. Afinal, João é que é bom e tem um bom coração. Agora, se Deus escolhe Luís, de quem é a glória? Ora, a glória é de Deus, pois Luís é mau e não merece ser escolhido. Mas a graça de Deus o alcançou e então foi escolhido. Ora, aqui começamos a entender a Bíblia. Por que é que Deus encerrou todo mundo na morte e no pecado? Para que a sua glória fosse exaltada. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Era um homem da guarda romana, violento, sanguinário, um assassino, perseguidor dos cristãos. Em um determinado momento de sua perseguição, Jesus se revela para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E cegou-lhe os olhos temporariamente, derrubou-lhe no chão. E lhe disse: agora eu vou te mostrar como você deve padecer pelo meu nome. E depois disso, o seu nome, que era Saulo, passou a ser Paulo, se convertendo a Cristo. Muito usado pelo Senhor, né? Por sinal. Observe que Paulo não escolheu ser cristão, mas Cristo o escolheu. Não houve livre-arbítrio. Leia Atos 9. É muito simples. Mas então, por que Deus não estendeu a salvação a toda criatura? Vamos imaginar aqui Deus como um confeiteiro, né? E num belo dia esse confeiteiro decide criar doces maravilhosos, gostosos. E ele faz a massa ali e cria ali mais de 500 doces, né? Depois de tudo pronto, ele olha ali para toda a sua fabricação. E agora? Já que ele fez mais de 500 doces, ele é obrigado a comer todos eles? Só porque foi ele que fez? Claro que não, ele vai escolher aquele que ele desejar. Um às vezes porque é mais gordinho, outro mais magrinho, outro às vezes porque está mais ou menos recheado, e etc. Né? Mas ele não vai comer todos. Os demais serão vendidos, doados, segundo a sua vontade. É como você plantar aí um pé de manga e esse manga ficar imenso, frondoso e carregar de manga. Agora, só porque você plantou esse pé de manga, você é obrigado a chupar toda a produção desse pé? Isso não existe. Portanto, não é porque somos criaturas de Deus que Ele é obrigado a salvar todos. Somos criaturas, assim como os animais. Já citamos anteriormente que Ele faz as coisas segundo o conselho da sua vontade. De outra forma, se a salvação é para todos, para que serve a eleição da graça? Ora, se Deus quer realmente que todos se salvem, então deveria escolher e eleger todos. Mas quando a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem, quem são esses todos? Vamos pensar aqui da seguinte forma. Quando em um determinado assunto alguém te pergunta: você mandou a mensagem para quem?
E você responde: mandei para todo mundo. Mas esse todo mundo não é todas as pessoas que existem no mundo, é sim todos os que fazem parte do seu grupo de amigos. Ou você mandou a mensagem para todo mundo, pessoas que você conhece, mas na verdade você não conhece todo mundo, todas as pessoas que existem no mundo. Há um verso em que as pessoas se apegam muito, porém Jesus só vai detalhá-lo mais para frente, que é o de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, no momento em que Jesus está relatando esse verso, ele está apenas assim, dando uma abreviada instrução para Nicodemos. É apenas uma pincelada no assunto, ele não está entrando em detalhes. Agora, será que esse mundo que Jesus fala no verso é realmente o mundo todo? Né? Ele diz aqui: para todo aquele que nele crê. Mas quem que vai crer em Jesus? Os eleitos. Só os eleitos poderão crer em Jesus. E vamos ver isso mais para frente. Então vamos ver aqui. Será que esse todo mundo que Jesus fala realmente é o mundo todo, todas as pessoas? Na verdade, até que o sacrifício de Jesus vale para todo mundo, se Deus quiser. O sacrifício de Jesus até que vale para todas as pessoas. Mas o grande problema é que Deus não escolheu todas. Não escolheu todas as pessoas. Lembra, muitos são chamados e poucos escolhidos. E nem todos são chamados, né? O próprio Jesus vai relatar isso em outro capítulo. Mas para relembrar, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então vamos ver quem são esse todo mundo que Jesus fala. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6,39. Preste atenção. Todos aqueles que o Pai, que Deus lhe deu, e não deu todo mundo. Ninguém pode vir a mim, Jesus diz, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É isso que ele continua dizendo. Veja que ninguém pode se converter, ninguém pode se achegar a Deus, ninguém pode aceitar a Jesus Cristo, se Deus não quiser, se Deus não conceder. E dizia isso: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. João 6,65. Novamente Jesus Cristo reforça. João 6,44 e João 6,65. Jesus reforça para não ter dúvida que só podemos ir até Jesus, se converter, se Deus conceder, se Deus quiser. E esses que Deus deixa ir até Jesus são os escolhidos, são os eleitos, que estão esparramados por todo o mundo. Que foi aqueles que Deus deu a Jesus. Veja que é Deus quem escolhe e vivifica. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então isso significa que tem pessoas que não são de Deus. Por isso, vós não o escutais, porque não sois de Deus. João 8,46 e 47. Não escutam e não creem, porque não são escolhidos, não são eleitos. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas, as ovelhas que são minhas, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 26, 27. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos,
e endureceu-lhes o coração. Quem cegou-lhes os olhos e endureceu o coração? O próprio Deus. A fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. João 12, 39 e 40. Veja que Deus endurece o coração, cega-lhes o entendimento, para que eles não se convertam e não sejam curados, porque eles não são os escolhidos, não fazem parte dos escolhidos. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 16. E Jesus diz que é Ele quem escolhe. E isso não foi só para os discípulos, foi também para os gentios, para todo mundo, para todas as pessoas, raças e nações do mundo, não exatamente todas as pessoas do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 19. João diz novamente, eu vos escolhi. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, não a todos. Manifestou o nome às pessoas que Deus deu a Jesus. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja aqui, Jesus fala que não roga pelo mundo. E as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. João 17, de 1 a 10. Observe aqui o verso 6, Jesus diz que se manifesta aos homens que foi dado, escolhido por Deus. No verso 9, Jesus diz que roga pelos escolhidos e não pelo mundo, os não escolhidos. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também esteja comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. João 18, 9, depois concluindo lá, apenas Judas, como já tinha sido decretado por Deus. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João 2,19. Esse verso fala dos não escolhidos, daqueles que foram chamados. Eles foram chamados, mas não foram escolhidos. Então saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Jesus respondeu, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 11. No verso, Jesus confirma que o que prevalece é a vontade do Pai. É Ele que faz a história acontecer segundo a sua vontade. Enfim, se não há livre-arbítrio, o que é que há então? A Bíblia diz que fomos predestinados, e veremos isso mais adiante. Mas mesmo assim, ainda temos uma certa liberdade, limitada, é claro. Assim como fazemos com as nossas crianças. Deixamos engatinharem, andarem pela casa toda, pelo quintal, mas sempre de olho neles. E quando vemos o perigo,
alertamos, socorremos. Se vemos que mexerão em alguma tomada, tiramos eles de lá. Se ao mexerem em alguma coisa, corre o risco de algo cair sobre eles, tomamos a providência para que isso não aconteça, e etc. Assim, Deus Pai age conosco. Podemos fazer várias coisas por nossa própria conta, pela nossa própria vontade. Porém, se aquilo que queremos fazer é algo que pode interferir no futuro que Deus já determinou, ou nos planos de Deus, então Ele não deixa acontecer. Ele desvia a nossa rota, Ele nos dá um livramento, alguma coisa acontece, de maneira que a vontade do Pai prevaleça. Ora, ninguém chega nesse mundo ou parte dele sem que seja a hora determinada por Deus. Por que então Deus deixa acontecer tanta coisa ruim? Em tudo é possível entender o propósito de Deus. Pois, como já foi citado, Deus promove o equilíbrio sempre em tudo. Se nos machucamos, se adoecemos, se batemos o carro, se quebramos alguma coisa, se o cabelo cresce, etc. Tudo isso acontece e é necessário. O mundo comercial em que nós fazemos parte só continua, só sobrevive porque essas coisas acontecem. O farmacêutico, o médico, o funileiro, o pintor, as lojas, as casas de materiais, os cabeleireiros, etc. só sobrevivem e ganham seu sustento porque tais coisas acontecem. E Deus, com o seu poder e sabedoria infinita, é que redistribui tudo isso de uma maneira organizada, sempre de acordo com a sua vontade. Então chegamos ao ponto de perceber alguma coisa. A palavra livre-arbítrio na Bíblia não existe, mas a palavra pré-determinado existe, e em vários textos bíblicos, nos mostrando que Deus é verdadeiramente soberano e que nada escapa das suas mãos. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Vamos conferir aqui alguns textos que falam sobre eleição e predestinação. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você tiver a salvação por alguma coisa que você fez que de alguma forma dependeu de você, já não é graça, já é obra sua. Pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Endurecidos por quem? Por Deus. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Romanos 11, de 5 a 8 está escrito isso. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 2, 13 e 14. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 27. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1,2. Essa palavra presciência acaba causando alguma confusão. Vamos ver isso aqui. O significado dessa palavra presciência. Pois a Bíblia nos dá 2 versos onde é encontrada essa palavra, presciência, os quais são: um verso é este aqui: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Atos 2, 23.
E o outro verso é: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Bom, no primeiro verso, a palavra presciência já é antecedida pela palavra determinado concílio, indicando aí que já é um determínio de Deus. Já no segundo verso, é preciso examinar o seu significado para entender o que o autor ou o intérprete quis realmente dizer com a palavra presciência. O significado da palavra pré é a seguinte, que denota antecipação, que ocorre com antecipação ou simplesmente antecipação. A palavra ciência significa conhecimento profundo sobre alguma coisa, conhecimento profundo. Já a palavra presciência, ela já tem um significado que diz assim: saber que Deus possui de tudo que está por vir e certamente acontecerá. Saber ou conhecimento do futuro, de eventos futuros. Observe que no primeiro significado afirma que Deus possui e não somente vê o que está por vir. Possui, é dele. Em outro dicionário diz faculdade de prever o que vai acontecer. A palavra prever também tem o seu significado relacionado. Saber o que ainda vai acontecer ou profetizar. E sabemos também que Deus é onisciente, que sabe tudo, em tudo o que há onisciência. Então vemos como fica o verso usando os nossos significados. Eleito segundo o saber que Deus possui de tudo o que está por vir e certamente acontecerá em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. De outra forma, eleito segundo o profetizar de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que substituímos a palavra, mas em momento nenhum mudamos o significado. Alguns pregadores afirmam que Deus elege alguém pela presciência, e isso significa que Deus vai até o futuro e vê a atitude, e então elege. Isso segundo o entendimento deles, para dizer que há livre-arbítrio. O interessante é que podemos vasculhar a Bíblia de ponta a ponta, que não encontraremos a palavra livre-arbítrio, ou dizendo que Deus nos deu tal livre-arbítrio, mas encontraremos diversos versos afirmando aí que fomos predestinados. Veja o verso: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Observe que Deus elege e escolhe nele, fazendo a vontade dele, antes da fundação do mundo, antes mesmo que Adão existisse, antes que tivesse pecado, indicando aqui que o pecado de Adão não foi porque Adão quis pecar, mas já estava previsto, já estava profetizado por Deus, né? Indicando que Deus já tinha nos seus planos formados antes mesmo que a queda de Adão existisse. A história do mundo já estava escrita por Deus como deveria acontecer, provando assim a sabedoria e a autoridade de Deus. E Deus nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito significa demonstração de consentimento ou aprovação, autorização. Aprovação de alguma coisa por uma instância superior. E se nem todos serão salvos, é porque Deus não escolheu, não elegeu. E o próprio Senhor Jesus diz isso nos livros de João. Se é Deus quem elege para a salvação, já está descartado o livre-arbítrio. A graça ou a vontade de Deus claramente destrói o livre-arbítrio. Vemos também que o homem por si só, por estar morto e destituído, e com o pecado imputado em sua vida, é impossível de se achegar a Deus. A carne está inclinada para o pecado, desfavorecendo a capacidade do homem de escolher alguma coisa que não seja o próprio pecado. Vemos aqui que quando Deus formou Adão, Adão era como uma abelha, né? Onde ele se alimentava
do mel, do néctar das flores, né, de Deus. E ao pecar, então Deus imputa o pecado ao homem. Deus coloca ali o homem numa situação em que de abelha ele passa a ser uma mosca, só procurando coisas que têm mau cheiro, né? A abelha só procura coisa cheirosa, né? O néctar das flores. A mosca só procura o lixo. Então Deus imputou isso ao homem. Toda a criação após Adão ali, Deus imputou esse pecado, imputou isso, de forma que o homem deixou de ser abelha para ser mosca. E segundo a eleição, quando Deus elege alguém, essas pessoas que Deus escolhe, no qual o próprio Deus chama pela sua graça e coloca nele a fé, essa fé que Deus coloca no homem é como se fosse o paladar novamente da abelha, né? É como se Deus pegasse o homem ali que só quer o mau cheiro, só quer o lixo, e mudasse. Essa fé então essa fé que vem de Deus muda o paladar dele novamente, de forma que ele passe novamente a ter gosto só pelo néctar das flores, assim como foi Adão. Então por isso que vemos aí que os eleitos não perdem a salvação, porque Deus está por trás de tudo e mantém ele até o fim das suas consequências, né? Então a graça de Deus alcança o homem que Deus elege, pois o homem recebe de Deus o dom da fé para crer. A fé, o amor, não é uma escolha do homem, é um dom de Deus, como nos afirma a palavra. E Deus é que o dá pela graça a quem Ele quer ou a quem Ele elege. Portanto, o homem só pode ter fé, o homem só pode crer, o homem só pode amar a Deus, se converter, se o próprio Deus quiser que isso aconteça. Veja as palavras de Jesus em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Vemos que depende da vontade de Deus e não do homem. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9,16. Né? Então vemos aí, é como essa história da abelha que procura o mel e a mosca que procura o lixo. Então Deus sempre vai colocar diante de ti. Eu coloco a bênção e a maldição, escolha. Só que aquele que Deus elege, que Deus muda o paladar, então tem condição para escolher a bênção, o néctar das flores. Aquele a quem já está condenado desde o princípio, não tem essa condição de escolher, ele vai continuar preferindo o lixo, né? E por isso que ele não se converte. Deus coloca diante dele, escolha, mas ele não tem capacidade de escolher. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Não é para aqueles que querem, é para o que está reservado. Reservado por quem? Por Deus. Marcos 10,40. Observe, está reservado por Deus, não é adquirido pela vontade, pela própria vontade ou pelo livre-arbítrio do homem. Novamente, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Em João 17,9. Então, Jesus diz que pede insistentemente pelos escolhidos, pelos eleitos, e não pelo mundo, pelos não escolhidos. E quando se achou só, os que estavam junto deles, com os 12, interrogaram acerca da parábola, e disseram: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Isso está em Marcos 4, 10 e 12. Observe o relato aqui, que é a parábola do semeador, né? Observe que depois que a maioria dos que estavam ali, para quem Jesus estava pregando, aquela grande multidão ali,
quando Jesus termina ali o seu processo de pregação, a maioria foi embora daqueles que Jesus pregava. E restaram alguns juntamente com os 12, que não foram embora. Né? E esses que restaram, que provavelmente eram escolhidos, então eles interrogam Jesus. E Jesus então responde a eles, né? Porque eles também não entenderam. Então Jesus, naquele momento, fala para eles, né? Que a palavra foi dita de uma maneira que eles não entendessem, para que não se convertessem, para que eles não fossem salvos, porque eles não eram eleitos. Mas aqueles que ficaram, então a eles eram dados saber os mistérios do reino, porque eles eram eleitos. Ora, se Jesus veio para salvar o mundo todo, como diz muitos pregadores, por que Jesus refugou esses aí? Não era para ajuntar todo mundo ali, explicar a parábola para todo mundo se converter? Mas o próprio Jesus disse que não queria que eles se convertessem, não queria perdoar os pecados deles. Né? Percebam o processo da eleição. A palavra é pregada a todos, sem exceção, mas só é compreendida por aqueles a quem Deus elege pela sua vontade. Muitos pregadores se esquecem ou não entendem que tudo que existe para Deus, para satisfazer a vontade dele e não a nossa. Se fosse para fazer a nossa vontade, então teríamos aí o livre-arbítrio, né? Mas já vimos aí que Deus, então, ele não dá o livre-arbítrio para a pessoa fazer o que quiser, né? Porque tudo foi criado para fazer a vontade de Deus. Isso aos olhos humanos, do entendimento humano, é uma loucura, né? Uma justiça tremenda. Né? É como Deus diz lá, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Né? Não entende, porque isso tem que ser discernido espiritualmente. Né? O homem natural, geralmente, acha que para ser feliz é necessário que o poder esteja nas suas mãos. E com isso acaba acreditando aí nesse livre-arbítrio. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas isso está muito longe de ser igual a Deus. Não somos igual a Deus, somos apenas criaturas, né? Criadas para fazer aí a vontade de Deus. Então lembre-se aí que Deus ele não se torna culpado porque ele criou alguém para perdição, né? Ele apenas fez aquilo que ele achou necessário. Vamos ver aqui mais. Esse verso diz assim: porque, não tendo ele ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Deus salva quem Ele quer e Deus endurece quem Ele quer. E dir-me-ás então: por que se queixa Ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Quando Deus chama para a salvação, quem pode resistir? Ninguém. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Preparados para a perdição. Para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já Deus te preparou,
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, dentre todos os que estão no mundo. Versos esses que são rebatidos aí, né, por muitos pregadores. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Aqui nós vemos aqui que desde o início todo mundo já está condenado. A vida só continua até hoje por causa desses eleitos que Deus escolheu, que estão dispersos aí pelo mundo. Nós não sabemos quem são, né? Mas aqui o verso é bem claro em dizer, né, que se não for, esses dias foram abreviados, tudo só não acabou ainda por causa dos eleitos. Não é por causa de todas as pessoas. Isso está em Mateus 24, 22. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Né? Romanos 8, 33. Em relação à predestinação, temos ainda: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 28, 30. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, por adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo que a sua escolha? Não, segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade de Deus. Efésios 1, 4, 5. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos, segundo Timóteo 9, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, 28. Os gentios, ouvindo isso, a pregação, né, no caso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, né, como lá em João 3,3, todo aquele que crer, né? Então diz aí, e creram. Quem creu? Todos aqueles quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Muitos dizem, sem entendimento, que na eleição incondicional, o tal indivíduo será salvo mesmo sendo um ímpio. Mas, na verdade, como é que Deus trabalha? É simples. Quando Deus escolhe ou elege alguém segundo a sua vontade, essa pessoa que é ímpia, como qualquer outro, né, todos nós nascemos ímpios, né? Pois todos somos ímpios diante de Deus. Essa pessoa, ao ser chamada por Deus, deixará a sua vida pecaminosa, será convencida pelo Espírito. E isso não significa que ela não vá pecar mais. É claro que ela vai pecar, como qualquer outro cristão peca, mas não vai viver dado ao pecado como em tempos anteriores. Pois Deus é quem vai dar a força para que ela possa permanecer até o fim para concluir a salvação. Se caso essa pessoa não permanecer, é porque ela não faz parte dos escolhidos. Ela faz parte dos chamados, não dos escolhidos, como vemos lá em João 2,19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. São apenas chamados, não são escolhidos. Uma pessoa pode viver muitos anos no pecado e ser sim um escolhido de Deus.
até o momento em que Deus o chama, segundo a sua vontade e seu tempo, fazendo-o se converter, antes da sua morte. Assim como fez com o ladrão crucificado ao lado de Cristo. Muitas vezes pregamos a palavra e alguns escolhidos de Deus se demoram a aceitar, muitas vezes por anos, mas a aceitação acontece de acordo com o tempo determinado por Deus. Muitos aceitam no começo de suas vidas, mas outras muitas vezes no fim de suas vidas. E é por isso que em 2 Timóteo 2, 25, 26 está escrito: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Vejam então que ninguém é capaz de se arrepender pelo seu livre-arbítrio, pois a palavra diz que é Deus quem dá o arrependimento. O homem não é capaz de se arrepender sozinho. É preciso que Deus faça o processo. Muitos pregadores afirmam que se Deus elege uns para a salvação e outros ele deixa que se percam aí na condenação, então o amor de Deus e a sua justiça são inexistentes. Dizem que o caráter de Deus não é confiável. Mas falam isso por falta de entendimento, pobre entendimento humano, pouco conhecimento de Deus, pois essas palavras não mudam nada em relação ao livre-arbítrio. A partir do pecado de Adão, Deus condenou todos sem ter culpa. Onde estava o amor e a justiça de Deus quando ele decidiu condenar todos sem ter culpa? Veja que o amor e a justiça de Deus se fazem presente em todo aquele que Deus escolhe, pois estavam perdidos mesmo. Nos versos de Marcos 10, 26 e 27, diz: e eles se admiravam e ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus é possível, Porque todas as coisas para Deus são possíveis. Observe nesse verso, Jesus diz que é impossível para o homem salvar-se, pois não depende de nenhuma atitude ou querer humano. O processo de salvação depende inteiramente de Deus. Sabendo que Deus fez e faz todas as coisas para Ele mesmo, de que maneira a salvação está dentro do propósito de Deus? Destinando pessoas para a salvação e outros para a condenação, tendo o controle de tudo, ou deixando que se percam sem controle, sem que Deus possa fazer nada, mesmo sendo o Todo-Poderoso, por causa do livre-arbítrio. De que maneira Deus perde mais? Ou de que maneira estaria dentro da vontade de Deus o livre-arbítrio? Seja sincero com você mesmo e responda: de que maneira o livre-arbítrio favorece e glorifica a Deus? Pois sabemos que a glória dele, ele não reparte com ninguém. Deus estaria disposto a dividir a sua glória com você? Com a sua escolha? Com o seu livre-arbítrio? Pense bem. Bom, de todos os versos em que se afirmam que Jesus veio para salvar todos, nenhum desses versos foi dito por Jesus, mas sim pelos discípulos. Embora consideramos que toda palavra é inspirada por Deus, mas ela é dita e escrita por homens que, por muitas vezes, é preciso saber como interpretá-las, pois para facilitar a sua comunicação, acabavam por falar usando a sua sabedoria humana, causando assim um parecer contraditório com aquilo que Jesus pregou. Por isso, sempre temos que comparar todos os textos da Bíblia com as palavras de Jesus. Pois se Jesus fala de uma maneira e os discípulos de outra, então algo está errado. Pois a interpretação sempre tem que estar de acordo com o que Cristo pregou. E Cristo nunca disse que veio para todas as pessoas.
e sim para todos que o Pai lhe deu. Não quero aqui anular as palavras dos Escritores, mas dizer que é preciso interpretá-las sempre igualando-as com as palavras de Jesus, para que a própria palavra não se contradiga. Você pode me dizer ainda, mas Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Embora isso seja um outro assunto, se olharmos todos os textos em que se diz na Bíblia, você verá que se diz em relação a raças e nações e também a condenação. Mas em relação à salvação ser para cada uma de todas as pessoas, nenhum texto diz isso. A salvação é para os escolhidos de Deus, pois só eles conseguirão perseverar através do poder de Deus. Não sabemos quem são, mas temos que pregar a palavra para que eles se manifestem, de acordo com a vontade de Deus. Bom, poderia citar aqui muitos textos ainda, mas o vídeo já está bastante extenso. E espero ter esclarecido o assunto. E quero dizer que o objetivo deste vídeo é passar a visão, o conhecimento, e não de desafiar ou denegrir ninguém e nem tipo de denominação. Enfim, que a bênção de Deus esteja com vocês e obrigado pela paciência de chegar até aqui.